17 horas em São Paulo. Estamos aqui, mais uma live literatura. Cadê meus convidados? Cadê meu pódio, né? Vou começar a fazer um pódio. Sempre tem o primeiro, o segundo, o terceiro lá que chega rapidinho, como quando me vê ao vivo. Eu vou fazendo aqui os convites enquanto o meu pessoal, o meu público vai chegando. E hoje nós vamos falar dos heróis e das heroínas no romantismo. Olha só que bacana! É isso mesmo, vamos lá, né? Vamos convidar, né? Vamos convidar. Eu tô aqui chamando. Cadê o povo? Vamos lá, já estou aqui. Cadê você, Gustavo Arruda? Cadê você, Matheus, Fernando, Nath, Bia? Cadê a Lulu, a Mai? Cadê vocês? Vamos lá. Onde que vocês estão? Falem comigo, vamos lá. Cadê meus convidados? Tô aqui, ó, tô chamando todo mundo. Bora lá, bora lá. Vamos lá, cadê a Duda Macedo, Peterson? Cadê meu povo? Vamos lá, vamos lá. Tô aqui chamando, faço mesmo. Ah, Gustavo Arruda. Tô aqui chamando o povo. Vamos lá, ó. Cadê a Dani? Cadê a Camila? Cadê o pessoal que sempre vem? Cadê a Bubu? Vamos lá. Tô aqui, ó, gente. Tô aqui. Cadê a Rebeca? Olha só, quanta gente ainda pra chamar. Vai chamando aí, Gugu. Gustavo, vai chamando. Cadê o pessoal do segundo F? Vamos lá, ó, João Pedro, quem mais? Ih, tem um monte de gente aqui para chamar. Vambora, bora, bora. Vamos lá, vamos convidar. Estamos aqui, olha só. Tudo bem, Gu? Fala comigo, por favor, se o áudio tá bom. Fala comigo da imagem, que daí enquanto o pessoal vai chegando eu vou terminando de ajustar, né? Isso é muito importante. Boa tarde, escreve aí pra mim se tá tudo bem com o som, com a imagem, né? E eu vou tentando enquadrar aqui, ai, 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 viu? Eu vou te falar, né? Fala aqui comigo, vamos ver se tá tudo bem, se não travou. Tô esperando, às vezes tem um delay, né? Então tá bom, olha, vamos lá. Gu, escreve aí pra mim. Olá, tudo bem, Bi? Escrevam para mim, por favor, vamos ver se o comentário tá certinho, né? Você sabe que nas últimas lives ele andou travando, não sei porquê, mas de repente ele travou. Tô aqui esperando para ver se eu continuo, né? Senão tem que começar aqui, tem que reiniciar. Vamos lá. Deixa eu esperar subir algum comentário para eu poder seguir em frente, né? E aí, fica gravado, tá tudo funcionando? Ô, Peter! Ai, que delícia! Tudo bem? Tudo bem? Ai, que saudade do seu abraço, Peter. Seja muito bem-vindo. Oi, professora. Muito bem. Gente, obrigada, então. Tá tudo funcionando normal, áudio, vídeo, tudo, então tá bom. Olha só, tô aqui, ó, plena para vocês hoje, ó, com o vermelho que representa o amor, porque a gente vai falar de amor, de romantismo. Sangue, viu? Então vamos lá, vamos começar então a nossa live. Vai chamando aí algumas pessoas, eu já mandei aqui, já chamei, né? E o povo tá meio devagar. Aí eu não entendo vocês. Se a gente faz na sexta, ai, porque é sexta, sextou, ninguém quer. Aí a gente faz na quinta, ai, porque é quinta, faz na quarta porque é quarta, na segunda porque é segunda, quer dizer, que dia que eu vou fazer, né? Então, vamos estabelecer quarta-feira o dia da live literatura, porque também não choca com as atividades de vocês à tarde, né? O segundo ano do médio tem as aulas à tarde do Centro de Mídias e o nono ano também. Por que eu tô falando isso? Porque são os meus alunos, né? Não sei se tem alguém aí que chegou agora que não é meu aluno, né? Vai chegando aí, alguns rostinhos eu não consigo ver, e enfim. Mas quem tá chegando agora ou não é meu aluno, seja muito bem-vindo. É uma live literatura como tema do romantismo. E o que é uma live literatura? É uma mistura da live com a literatura e com a aula, né? Só que é de uma forma diferente. Então esse é um caminho que eu achei para dar a minha aula de literatura, pela qual eu sou mega hiper apaixonada, e também poder fazer com que os meus alunos tenham uma aula diferenciada, né?
Ok? Deu uma travada aqui, gente, vai entrando ligação e vai travando, né? Aí, fala aí comigo, Gu, continua funcionando. Tati, que chegou agora, tudo bem? Bem-vinda. Dá mais um toque aí pra mim, porque deu uma travada, né? É que quando entra pessoas que me conhecem, sabem que eu tô trabalhando, tal, a família, amigos, não ligam essa hora, mas, né? Oi, Lili, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha, estamos então na live literatura do romantismo. Já é a terceira parte, na verdade, né? E aí eu vou fazer uma retrospectiva aqui, mas eu vou começar então a nossa live com uma leitura. A gente sempre tem uma leitura, é óbvio, né? É literatura, não tem como, né? E aí a gente começa com um pequeno fragmento. Vamos lá. Ao sair do Tejo, ó, Tejo, Portugal, vamos pensar um pouquinho, né? Tudo bem, Tati? Boa tarde, tá tudo ok? Ah, então tá bom, obrigada. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e com o ferrado sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo e deu-lhe também em ar de disfarce um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra, né? Era isso uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem desta vez um pouco mais fortes. E no dia seguinte estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam selos de muitos anos. Assim começa uma história de amor, cujo final aí vai dar no nascimento do Leonardo, nosso protagonista aqui, desse primeiro romance que eu começo abrindo aqui a nossa live, né? Então, Leonardo foi filho de uma pisadela e de um beliscão. Imagina aí, ó, você adolescente, namorando, e a linguagem de vocês seria essa: ele dá uma pisadela no pé e ela dá um beliscão, quer dizer, isso é o início de um namoro. Ai, mas que coisa mais bizarra. Nós estamos falando do século XIX, né? Nós estamos falando de um período muito diferente de hoje em dia. Você não tinha as redes sociais, você não tinha internet. O mundo estava passando pela revolução mesmo industrial, tecnológica, muita coisa, muita novidade, mas, né, era a forma de comunicação aí. Isso daqui é algo excepcional, certo? Não era uma praxe. Bom, quando saíram em terra, começou a Maria a sentir certos enjoos. Foram os dois morar juntos, e daí um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois, teve Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo, vermelho, cabeludo, espernador e chorão, o qual logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente tudo o que temos dito que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. Bom, eu comecei a live lembrando que nós estamos falando de romantismo, dos heróis e das heroínas do romantismo. E aqui começa o nascimento de um herói que, na verdade, de herói não tem nada. Ele é o que a gente chama de anti-herói. Esse trechinho que eu li é do livro Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. É um livro disponível nas bibliotecas e é um livro que também já fez parte da nossa estante e muito dos vestibulares adoram este livro. Manuel Antônio de Almeida, aqui a gente tem aí uma crítica, né? Não é crítica no sentido de falar mal, porque ele vai na contramão daquilo que os romancistas estavam fazendo com a figura do herói. Então eu resolvi começar com esse livro hoje para falar um pouquinho, né, do nosso assunto de hoje. Eu já volto nele, tá bom? Tudo bem aí? Vamos ver quem mais chegou. O Matheus, tudo bem, Matheus? Boa tarde. Como que você está? Vocês estão bem? Vai chamando aí os colegas, né? Deixa eu separar aqui o meu material. Olha só, hoje tem
Iracema, Senhora, Álvares de Azevedo eu já falei, Edgar Allan Poe também eu já falei na outra live. Você que perdeu, ó, você que gosta dos elementos noturnos, do macabro, do gótico, desses assuntos de cemitério, esses assuntos tenebrosos, contos de terror, Edgar Allan Poe, Álvares de Azevedo, a gente já falou deles na aula passada, inclusive tem atividade, né? Segundo ano, tem atividade disso aqui já para vocês, certo? Então hoje o nosso assunto é o romance romântico, o romance realista, realista é o próximo, Machado de Assis, o romance regionalista, ok? E aí a gente começa então fazendo um panorama, né? Vamos lá. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida já de início? Alguma coisa que vocês querem saber mais? Segurem aí, ó. Você que gosta da saga Crepúsculo, você que gosta da Bela, você que tá aí, ó, ligadinho que já saiu o novo livro Sol da Meia-Noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessas figuras, hein? Né? Tem a ver, sim, tem tudo a ver. A escritora dessa saga, ela é uma literata e ela usou de muitos elementos do romantismo para escrever a saga Crepúsculo, certo? Já fica aí uma dica que já já a gente fala. Tudo bem? Cadê o meu pessoal, né? Vamos lá, gente, vamos assistindo, vamos chamando os colegas, né? O que é legal aqui, vai ficar gravado, né? Depois você também pode ver, mas fiquem aí comigo, não fujam, não saiam, né? E o pessoal vai voltando. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar então de algumas obras, né? Óbvio que não dá para explorar em profundidade uma live de 50 minutos, mas é um panorama geral aí para fechar esse bloco do romantismo, porque a próxima live a gente vai entrar no assunto do realismo, tá? E aí, eu vou preparar algumas lives de, assim, pro livro mesmo, própria pra gente falar de alguns livros, mas assim, como escola literária, como período literário, nós fizemos todo um panorama, começamos lá atrás com trovadorismo, fomos pro humanismo, arcadismo, classicismo, barroco, enfim, nós passamos por Portugal e Brasil. Agora eu tô focada em Brasil e na parte dos romances, certo? Na live anterior, há 2 semanas, nós falamos dos poetas, os poetas românticos, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, que aliás, Gonçalves de Magalhães é o autor que abre esse período chamado romantismo, com o livro Suspiros Poéticos e Saudades, ok? Só um panorama geral. Bom, quais eram as características então do romantismo, né? Quando eu falo assim, as características da literatura, ok? Então, o que não podia faltar na literatura romântica? A figura do herói, a figura da heroína, a mulher idealizada, que é o assunto principal de hoje. Um amor, óbvio, né? Sempre vai aí permear os casos amorosos, os triângulos amorosos, muito sentimentalismo, amor trágico, amor do extremo mesmo, de morrer por amor, né? Então, muitas pessoas acham que quando fala de romantismo fala só de amor no sentido de ser romântico, é aquele que é educado, que é gentil, o homem romântico que dá flores, que abre a porta do carro. Isso é um sentido de pensar no romantismo, mas como literatura, né, tá equivocado, ok? Então, literatura vai falar de amor, vai falar de triângulo amoroso, de amores impossíveis, certo? O que mais que marca a minha literatura nesse período no Brasil? O nacionalismo. Então precisa ter a figura de um herói, alguém que represente o Brasil. E por que isso? Porque o Brasil tinha tido a sua independência em 1822, estava formando o caráter brasileiro e os nossos literatos também. Então começa-se uma literatura nacional e nós temos que ter a figura de um herói para representar. Então, assim, o branco não poderia ser porque ele representava o europeu, o colonizador. Então, quem é que vai entrar aí, né? O negro não podia porque era escravo. Então, quem é que vai representar o Brasil na sua essência nesse momento para os literatos? A figura do índio,
né? E aí vale a máxima também que nós já estudamos um pouco sobre o iluminismo, sobre os filósofos. Rousseau ele falava que os homens nascem bons, a sociedade os corrompe. Então, debaixo aí dessa máxima, não só José de Alencar, que é que a gente vai falar hoje, né? Começaram aí a nortear os heróis. Então, assim, quem é o meu herói? É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que morre pela pátria, que dá a vida pela pátria, que dá a vida pela família. Isso é o herói. Vocês que são jovens, vocês sabem bem da figura de um herói. Hoje, né, vamos pensar aí nos heróis da Marvel, nos heróis, assim, que vocês curtem muito de filmes, de games, né? Mas o herói, ele tem essa característica, certo? Ele tá pronto para salvar. Essa é uma característica. E na literatura não é diferente. Só que nós não estamos falando de super-heróis com superpoderes, certo? São heróis no sentido mesmo de fazerem algo heróico. Tudo bem até aqui? Vocês querem perguntar? Vocês estão aqui comigo, né? Vai saindo, vai voltando, vai chamando, né? Vamos lá. Falem aqui comigo, por favor, mandem mensagem, vamos ver. Matheus Leite, tudo bem? Oi, Herbert, tudo bem? Que saudade, seja bem-vindo. Né? Eu tô vendo aqui quem tá chegando, quem tá falando comigo, né? Vamos lá. Bom, que mais que não pode faltar? Os temas também comuns. Por que esse tipo de literatura agradou tanto? Porque nós tínhamos aí a ascensão da burguesia e a burguesia também se identificava com temas comuns do cotidiano, do dia a dia, certo? Então, falando agora dos romances nacionais e europeus assim no geral. A gente já falou do fantástico, agora vamos voltar aqui para a realidade, né? Então, por exemplo, esse que eu comecei hoje, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Ele tem uma característica singular e peculiar dos outros romances, porque vai falar assim de personagens que também são da classe, né, menos favorecida. É a costureira, é o sapateiro, é o barbeiro. Tanto que muitos personagens, eles são conhecidos pelas profissões, né? Então, é uma característica um pouco diferente. E Memórias de um Sargento de Milícias, né? Para quem tá chegando agora, eu abri a live falando dele, né? Falando dele aqui. A gente vai ter a característica aqui de um anti-herói. Por quê? Porque Leonardo, ele não tinha nada de heróico, pelo contrário, ele só aprontava, se metia em encrenca, tava sempre na farra e tava namorando. Então, assim, né? Não tinha nada de característica, por exemplo, do Peri, que é um bom índio, que a gente vai falar também. Então, revolucionou nesse sentido. E o que os vestibulares gostam de saber, né? Se você está afinado com isso, com as características do romantismo, características do período, da história. Eles não querem saber a história, o enredo. A banca sabe o enredo. A banca quer saber o que você aprendeu e depreendeu daquilo que você está lendo. É isso que eles querem saber. Eles não estão interessados na história em si. Então aqui isso daqui é uma marca, ok? A figura do anti-herói e as suas peripécias, a reviravolta. Então vale a pena ler, certo? Mas o meu foco hoje não é ele. Eu comecei com ele para falar do que o romantismo não é, certo? Tem a figura tem o trio amoroso, o triângulo amoroso, tem namoro, né? Tem final feliz, tem muita coisa bacana e vale a pena ler. É uma comédia, né? A gente fala, tá bom? Bom, posto isso, vamos lá então para o nosso maior romancista, José de Alencar, cearense, nasceu em 1829 e é um dos nossos maiores escritores e que também sempre aparece vestibular, Enem, no seu dia a dia. Porque olha quantos livros que ele escreveu que você já teve contato, eu, pelo menos professora, já passei para vocês, Senhora, o Guarani, Iracema. Então, são assim livros que nós falamos são os clássicos da literatura e você tem que passar por eles para conhecer melhor esse período que a gente chama de dos romances indianistas ou os regionalistas, os urbanistas, enfim, romances urbanos, tá bom? Gente, é live, né? Live dá aquele frio na barriga, você comete alguns, né, erros, aí você já vai, já acerta. Hoje o celular não caiu, não travou, tá tudo certo.
Vamos ver aqui quem tá comigo, vamos bater um papo. Falem comigo, por favor, aí, se tá tudo certo. Quem mais? José de Alencar. Bom, ele começou a faculdade de Direito em São Paulo, olha só, a faculdade de Direito lá de São Francisco. E ele acabou terminando lá no Ceará. Ele foi redator, quer dizer, ele trabalhou com muita coisa e assim, estava sempre no mundo das letras, dos livros, né? Também atuou na política, foi deputado várias vezes, chegou a ser ministro da Justiça. Então, assim, um currículo invejável. E a biografia, né? A bibliografia dele, extensa, né? A biografia e a bibliografia. Aproveitando aí o gancho como aula, né? Bio, vida, e a minha vida. Bibliografia são os livros, né, daquele autor, ok? Não confundo mais. Biografia e bibliografia. Bom, ele escreveu o romance histórico, indianista, regional, urbano. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, ok? Até aqui tudo bem? Bom, um livro que é sempre muito pedido, inclusive eu já pedi a leitura logo no comecinho que nós estávamos falando desse assunto, que é o livro Senhora, né? O livro Senhora, da Aurélia Camargo, né? Então a gente vai começar a falar um pouquinho dele aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vai pro Guarani e a gente encerra com Iracema. Então são assim, pinceladas, né? Live é isso, assim. Qual é o objetivo da live? Te apresentar o livro, a obra, o autor, para que você tenha o desejo de procurar mais, de ler, de saber mais. O objetivo não é ficar dando uma aula didática, expositiva. As aulas são de outro momento, né? As aulas, elas são gravadas também, ou eu faço pelo Meet para um outro momento. Aqui é uma live. Então, assim, a ideia é de dar dicas, dar pinceladas, a gente não vai se aprofundar, né? Passa por aqui um professor, passa um literato, um historiador, né? E você que é aí da área, quiser contribuir, fazer perguntas, por favor, tá bom? Vamos lá. Tem gente aqui ainda comigo, ó, tá subindo like aí, tá subindo coração. Vamos lá. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento da sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro, foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem como o raio do sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produziu seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos dos que usam vesti-la os noveleiros. A Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhava na sociedade, mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Olha aí o papel da mulher na sociedade. Então, muitos veem assim a mulher do romantismo somente como a frágil, a delicada, a submissa, o que não é mentira, porque essa figura ela perpassa aqui sim as histórias e os romances, mas aí a gente tem também mulheres fortes, determinadas, que já começam aí um novo mover, ó, tá falando aqui da emancipação feminina. Então a Aurélia, ela era órfã e ela era delicada, ela era muito educada, mas ela era pobre, ela não tinha luxo, então quer dizer, também não tinha pretendentes, né? Assim, digamos, da classe alta. A questão não só do José de Alencar mostrar a sociedade, mostrar a realidade, mas também aí, olha, o que está acontecendo? A burguesia em ascensão, o capitalismo, o dinheiro, tudo isso entra no romantismo. Então, a crítica ao capitalismo, ao apego às coisas materiais, certo? Então, a Aurélia, ela era essa figura aí, ainda, né?
toda leve, educada, simpática, mas era pobre e era órfã, certo? Como que foi a reviravolta? Primeiro, ela era apaixonada pelo Seixas, mas ele queria se casar com uma mulher de posses e foi isso que ele fez. E houve toda uma reviravolta. Não é spoiler, é uma aula de literatura e a gente precisa contar algumas coisas. Eu não vou contar final, nem muitos suspensos, mas você tem que saber algumas reviravoltas até para você entender o porquê do romantismo, o porquê aqui dessas características no livro, certo? Bom, enfim, Fernando Seixas se casou com Adelaide Amaral e aí veio a reviravolta. Então, a Aurélia, ela ganhou uma herança, se tornou rica e aqui a gente lê um trechinho dela entrando soberana no salão, rica, linda e esplendorosa. E aí vem a vingança dela com os Seixas, né? Ela acaba o comprando mesmo, eles acabam se casando, assim, tipo um contrato mesmo. E nós que somos do segundo ano do médio, hein? Vocês que são meus alunos do médio, vocês fizeram atividades sobre isso, já tá lá, ó, no Google Classroom, vai lá, né? Enfim. E aí ela se mostra cruel, fria, insensível, e essa parte da emancipação feminina. Então, quer dizer, é toda uma reviravolta, entende? Não sei se vocês têm pergunta até aí, né? Vamos lá. Oi, Pri, tudo bem? Seja bem-vinda. Chama o Biel. Chama o Biel. Biel tá no médio, precisa aprender literatura. Bom, como é que vai aí desenrolar, né? Eu não posso ficar dando assim muita pista também para não tirar o gosto da sua leitura. Mas o Seixas, ele era o oposto, ele que era friel, calculista, materialista, que acabou se casando por dinheiro, né? E óbvio que esse casamento não perdurou, e eu não vou contar os detalhes, mas ele acabou depois se casando com a Aurélia, e aí ele teve que comprar a sua liberdade. Então aí ele mudou o caráter também. Então a gente fala de também aí, ó, vem a figura do herói e da heroína, eles são os meus protagonistas. Ele mudou o caráter dele. Ele acabou tendo que trabalhar, comprar a sua liberdade, mas o que foi que uniu os dois? O que foi a redenção? Eu volto lá no comecinho da live, o amor. Então, o amor é sinônimo no romantismo de redenção, de mudança, de reviravolta. Então, por conta do amor dos dois, acabou tendo um outro final que eu não vou contar. É óbvio, né? Valer Senhora de 1875 tá aqui, ó, pra você. Ok? Vocês que são meus alunos já tem ele em PDF, tá? Vamos dar aí os créditos, domínio público. Essas obras todas aí que eu tô citando hoje estão em domínio público, ou seja, você pode ir lá acessar, baixar em PDF e tem na sua escola também. Vamos lá que a hora avança. Bom, falamos aí de senhora, e aí falamos de sargentos de milícias, quem mais que a gente tem? E a gente tem a Lucila e o Paulo. A Lucila era uma cortesã, né? Cortesã. Ela fazia a corte aos homens, ela era uma prostituta. E aí a minha heroína também. Por isso que eu falei lá no comecinho, mas como que, né? Todo mundo vê a heroína só aquela mulher frágil, sensível, submissa, e ela já passou por tantas situações, eu tenho uma reviravolta, mas ela não se tornou prostituta pelo prazer, não. Ela acabou se vendendo para um homem por conta de dinheiro para cuidar do pai, por conta de dinheiro de medicamento. Tem toda uma reviravolta aí. E aí, no final, o que vai ter aí a redenção da minha heroína aí, da minha protagonista? O amor também. Então, Lucila se apaixonou por Paulo. E Paulo era também um bom moço. Enfim, a figura do bom moço, da boa moça, da heroína, do herói sempre vai aparecer de alguma forma ou vai ter uma reviravolta aí, né, nessas figuras. Enfim, eu não posso ficar entrando em muitos detalhes, mas eu anotei algumas coisas aqui importantes pra gente falar, tá? A Lucila ela vai ser assim, um pouco parecida com a Aurélia no sentido de que ela também muda o caráter. Aí ela não quer mais uma vida luxuosa, aí ela vende a casa, ela vende tudo, ela vai pro campo, ela vai ter uma vida simples, que ela quer ter uma vida simples ao lado do seu grande amor, que é o Paulo. Né? Então ela também muda, tem toda uma reviravolta. Isso é muito comum no romance, né? Essas reviravoltas, ok? Perguntas até aqui? Então, Lucila também você precisa ler, certo?
E aí, mais uma figura aqui, a Inocência. A Inocência é apaixonada pelo Cirino, um farmacêutico, e aí também era um amor impossível. Por quê? Porque ela estava prometida. Ela tinha que se casar com outro. E aí eu separei um trechinho aqui também pra gente falar um pouquinho dela. Vamos lá. Estava Cirino fazendo inventário da sua roupa e já começava a anoitecer quando Pereira novamente a ele se chegou. Doutor, disse o mineiro, pode agora Messê entrar para ver a pequena? Está com pulso que nem o fio, mas não tem febre de qualidade nenhuma. Assim é bem melhor, respondeu Cirino. E arranjando precipitadamente o que havia tirado da canastra, fechou-a e pôs-se de pé. Aí eu vou pular alguns trechinhos, né? Ora, muito que bem, continuou Pereira, saindo aos poucos da habitual garrulice. Quando vi a menina tomar corpo, tratei logo de casá-la. Pereira é o pai da Inocência. Olha o nome, Inocência. Ah, é casada? Perguntou Cirino. Isto é e não é. A coisa está apalavrada. Por aqui esteio do gado para São Paulo, um homem de mão cheia que talvez o senhor conheça, o Manecão Doca. Então ela era prometida para o Manecão e o Cirino se apaixonou por ela. Então, ó, o amor impossível, aquele assim, eu quero, eu desejo, mas eu não posso. Ou ela já é casada, ou ela é uma mulher de posses, ela não é do meu status. Então, isso acontece muito no romantismo. Mas também acontece nos casamentos, e aí tem essas reviravoltas aí que eu tô citando desde o começo. Tudo bem? Gente, fala comigo. Falam comigo, por favor. Daqui a pouco eu volto aí. Eu fiz todo um roteirinho, né? Que senão, ó, vai travando aqui. Oh, meu Deus. Já fica entrando ligação, vai travando. Falem comigo, tá bom? Então, a Inocência e o Cirino tem um outro casal também. Olha, a Inocência é o nome dela, né? Então, como que era a mulher idealizada do romantismo? Então, alguns pré-requisitos. A pureza, a castidade, a virgindade é um pré-requisito para a mulher do romantismo. Ela ser essa mulher virgem, ela ser casta, ela estar pronta para casar, ela vai ser uma boa esposa, uma dona de casa, né, do lar, enfim. Qual é o pré-requisito também? Ser branca, né? Nós falamos já a questão do negro. Como é que eu vou ter um herói negro nesse período no Brasil? Não dá. Não dá. Aí a gente vai falar de vários assuntos, mas aqui não é questão de preconceito, de racismo, mas os escritores eles estavam procurando heróis que representassem a nação, e nesse momento o negro não pode ser, certo? A gente tá falando de Brasil, tá? Vai ter aí heroínas negras escritos também, muita coisa, mas nesse momento no Brasil, então a mulher branca, certo? E assim, ó, sensível, amorosa, se apaixona, morre de chorar, quer se matar. A gente viu amor de perdição, né? Todo mundo ali morrendo, literalmente por amor. Então acontece muito isso no romantismo, certo? Com os poetas e com os romancistas. Tudo bem, então? Pergunta, gente, se vocês perguntarem fica melhor, hein? Fica melhor. Tudo bem, Sandra? Seja bem-vinda. Nós estamos aqui numa live literatura, aula sobre romantismo no Brasil, os heróis e as heroínas, né? Então, tô falando bastante das mulheres, mas assim, a mulher aqui, ela não anda separada do homem, né? Então, você tem o herói e a heroína, você tem o casal e você tem o triângulo amoroso, ok? Que horas são? Vamos ver aí. Vamos ver o meu tempo. Ah, tenho tempo ainda. Bom, vamos passar para mais um romance de José de Alencar, o Guarani. Agora a gente vai ver a figura do herói, que eu falei lá no comecinho. Então, o Rousseau, ele tinha essa máxima, né? O filósofo que até hoje é muito citado. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então, a figura do índio aqui, a figura do Guarani, né? No caso, o Peri, até o coordenador, ele não tá aí agora me enchendo as paciências, mas na outra live ele ficou falando Peri e Ceci. Eu falei, no próximo, ó, hoje é o próximo já, Peri e Ceci, né? Então, é a figura do bom selvagem, certo? Então, Peri vai ser o bom selvagem, o Guarani, é o livro que tá aí agora na leitura mensal do segundo ano do médio, certo? Bom, vamos lá então um pouquinho falar desse agora do nosso herói. É um herói mesmo, porque ele fica toda hora salvando a família de Ceci ou a Cici. Cecília, né?
Dom Maris Fidalgo, ele é português, pai de Ceci, e ele vai morar no Rio de Janeiro, numa fazenda. Bom, aí acontece uma tragédia, acidentalmente o filho de Dom Maris, ele acaba matando por acidente, o Diogo, ele acaba matando uma índia Aimoré. E aí começa uma verdadeira guerra, uma verdadeira perseguição. Então os Aimorés, eles vão se revoltar com a família de Dom Diniz, de Dom Maris, mas nesse tempo quem está ali para cuidar da família? O herói, o índio, o bom moço, né? Ele era índio, mas ele era um bom moço e representava aí a nossa nação. Por isso que ele entra aqui nessa literatura. Só que ele vai se apaixonar pela Cecília, pela Ceci. Então o romance de Ceci e Peri virou filme, teatro, você consegue achar muita coisa, vale a pena, tá? Vale a pena ver, eu já assisti, já vi filme, enfim, vale a pena mesmo. Bom, então, Peri da tribo dos Goitacazes, né? Então, assim, por causa desse assassinato, que ainda que não foi, né? Foi, assim, um acidente mesmo, vai se ter uma grande batalha. A casa de Dom Maris vai ser invadida. E quem é que vai ter que resgatar a mocinha? Peri. E ele não vai resgatar a mocinha somente aí das tribos, não. Ainda vai aparecer o Loredano, que é um frei, que é corrupto, que é desonesto. E ele é apaixonado pela Cecília e também quer se casar. Ele também, né, na verdade, ele não quer fazer tudo assim muito certo, não. Mas, né, ele gosta dela também. E aí vai ter também quem mais? Deixa eu ver aqui. O Loredano que é o traidor da família, o Diogo eu já falei, o Álvaro de Sá. Esse é um jovem cavaleiro, olha aí a outra figura do bom moço. Ele quer se casar. E aí tem uma outra pessoa que é apaixonada por ele, a Isabel. Então aí sempre vai ter aí o triângulo amoroso, um que gosta do outro, que gosta do outro, né? E quem vai casar com quem? Então sempre vai ter essa questão aí do triângulo amoroso. Então o Álvaro de Sá, que é apaixonado pela Ceci, que é apaixonada pelo Peri, que é apaixonado pela Cici, e aí tem a Isabel, né? Isso lembra muito um poema aí do Drummond, né? João que amava Teresa, que amava Raimundo e por aí vai, né? Depois a gente lê esse poema. Bom, vai ter toda uma reviravolta. Então o Guarani é aqui a figura do meu herói típico brasileiro nesse período. Ele é um bom moço, é um bom selvagem, ele cuida, ele zela, só que ele é um índio. E a Cici, ela vem de uma família da nobreza. Vai dar certo esse romance? Eles vão ficar juntos? Você vai ler, eu não vou ficar te contando aí o final. Mas tem muita aventura. É casa que pega fogo, é casa saqueada, é guerra, é tempestade. Tem assim algumas analogias com o dilúvio bíblico. Então tem muita ação. Às vezes você acha a leitura é cansativa, o vocabulário, você que é jovem, eu compreendo perfeitamente, mas você se envolve na trama, né? Por que é romance? Porque tem uma trama. E tem um protagonista, um casal, tem uma trama, muitas coisas acontecem ao redor daquele protagonista. Isso é romance, não é o romance amor, é o romance gênero. Então, o que é o romance gênero? É um texto narrativo em que eu tenho protagonistas e eu tenho várias histórias em torno desses protagonistas. Lembrando da live anterior, antes você tinha o que? Os folhetins. Eram as narrativas escritas nos jornais, cada dia saía um capítulo, para prender a atenção do leitor e para prender jornal. É igual a novela, é igual a série. Aliás, falando em série, eu comecei muito atrasada, mas comecei Anne com E. Assistam Anne com E, porque vai falar dessa questão da emancipação feminina, vai falar dessa luta do feminismo e é século XIX, então vale a pena aí dar pra você, não é Brasil, né? Mas vale a pena, você vai conseguir relacionar muita coisa aí, vai chorar bastante também, tá? Os spoilers, né? Mas aí, se é logo no começo também, você já chora logo de cara, não tem muito o que esconder isso não, mas vale a pena. Por que eu tô falando tudo isso? Para falar da estrutura do romance. Então, no folhetim, cada dia sai um capítulo. E aí, o romance gênero é o livro, né? Então, aqui, ó, isso aqui é um romance. Senhora, é um romance. Ele tem começo, meio e fim, tem várias histórias acontecendo, tem os protagonistas, tem um final bem fechado, o final é bem importante. Isso que
que faz o gênero romance, ok? E o conto, que eu também falei esses dias, o conto, ó, por exemplo, Edgar Allan Poe, né, que norte-americano, que foi uma grande referência para o Álvares de Azevedo. Os contos, eles são um pouco menores e assim, tudo acontece muito rápido, às vezes na questão de um dia, igual a tragédia de 24 horas. Então eles têm uma narrativa muito rápida, por isso que eles são menores. Mas eles têm começo, meio e fim bem definidos também, né? Tem todo um suspense, um clímax. Então, conto e romance são muito parecidos, mas cada um tem a sua singularidade. Tudo bem? Vamos lá, vamos perguntar. Naldinho, tudo bem? Como que você está? Bem-vindo. Oi, Cami, tudo bem? Camila Vitória, que saudade. Vocês estão bem? Falem comigo. Tô falando, vocês não perguntam, né? E aí, nós temos aí alguns minutos para fechar. Então, ó, o Guarani, o nosso herói. E agora nós vamos falar da Iracema. Como diz vocês, assim, às vezes vocês falam, manja, a Bela do Crepúsculo. Hoje nós vamos fazer um paralelo aí entre a Iracema e a Bela, né? Você que gosta da saga, ou você que não gosta, olha, eu vou te falar, viu? A escritora Stephanie Meyer, ela é uma literata e, obviamente, ela se inspirou nos elementos do romantismo para escrever a história de Edward e Bella, porque o romantismo tem todas essas características da saga: o vampirismo, o mórbido, o amor impossível, o triângulo amoroso. Tudo que eu falei pra vocês nesse tempo todo, ó, tô vendo o coração subir. Sempre que fala do Edward, da Bella, do Crepúsculo, sobe coração, né? Não tem jeito. São os elementos do romantismo aí dentro do livro, certo? Mas aí é uma análise que eu estou fazendo. Eu, professora Kátia, ok? Estou fazendo aqui com vocês nessa live. Vamos dar todos os créditos, né? O material da aula é o material didático da escola, do governo do estado, o caderno do aluno. Olha, o caderno aí, o livro de língua portuguesa do segundo ano do médio. E esse paralelo de Iracema e Bela sou eu, professora, que estou fazendo aqui com vocês. Vamos lá, Iracema também, ó, Índia, Tabajara. Olha, filha de um pajé, Araquém, né? E ela também aí as características do romantismo. Uma índia, guerreira, bela, com as características que não podiam faltar. Virgem. E ela era separada, ela não poderia se casar, porque ela tinha que manter mesmo a sua pureza, porque ela era guardadora de um segredo, de uma bebida, né, que a gente fala bebida alucinógena, né, a jurema, e essa bebida ela trazia algumas revelações. Então, assim, ela que guardava esse segredo, e só podia guardar esse segredo quem fosse pura mesmo, em todos os sentidos. Então, Iracema, ela não poderia se casar. Quer dizer, a gente tá falando aí dos amores impossíveis. O romantismo, de novo, entrou outra ligação. Meu Deus do céu, quem é que quer falar comigo? Pera que não tem um nome identificado. Eu nem posso entrar no WhatsApp porque eu estou no celular agora. Vamos lá. Então, Iracema, da tribo Tabajara, o pai Araquém, um pajé, e ela era a guardadora desses segredos. Porém, ela vai se apaixonar pelo colonizador português Martim Soares. Você imagina aí essa trama, o que vai acontecer, né? Uma Índia com um colonizador português. E aí o José de Alencar, ele deu o nome de Iracema para o livro e para a personagem, né? Iracema. Iracema é um anagrama de América, né? Tem todas as letras de América. Nós estamos na América, né? Você tem América do Sul, do Norte e América Central, certo? Então, aqui, olha, eu falei lá no comecinho, José de Alencar é cearense, né? E aqui ele vai contar uma história que vai dar origem ao Ceará. Porque o filho de Iracema, Moacir, né? Ele vai ser esse daí que vai começar o Ceará. Significa canto da jandaia. Bom, vamos lá. Eu anotei bastante coisa que é para realmente finalizar e fazer esse paralelo aí com a Bela. Que acontece então? A Iracema, ela também acaba se apaixonando pelo Martim e ela também tem aquele que é apaixonado por ela, né? O Irapuã, um grande guerreiro, se apaixona por ela
E aí começam as desavenças, né? Como é que uma índia vai se casar com um branco colonizador? Não podia também. E isso é algo que, assim, que vocês conhecem dos filmes, das séries, das novelas, não é só da literatura. Mas enfim, ela vai transgredir. Então, olha só, a minha heroína, ela transgride, igual a Aurélia transgrediu, igual a Lucila transgrediu. Então, assim, não são mulheres longe daquela perfeição toda, mas elas têm também essa característica da perfeição. E é isso que chama muito a atenção dessas heroínas no romantismo, né? Então, assim, mas sempre, sempre tem um eixo, alguma coisa que vai fazer a redenção, uma reviravolta, que é o amor, certo? Então o amor, ele acaba acontecendo. Ele é impossível, mas ele acaba acontecendo. Ele não fica só no plano das poetas, igual com Álvares de Azevedo, era no plano das ideias, né? Ele realmente não passou por tudo aquilo, mas ele muito tempo acamado, muito jovem, ele não se casou, né? Mas assim, ele tinha as mulheres idealizadas ali no poema. No romance não, vai concretizar de alguma forma, ou vai casar, alguma coisa vai acontecer, mas o amor, ele sempre vai permear, e geralmente com sofrimento, porque é impossível, porque não pode, porque o pai não deixa, né? Igual com a que a gente vai encerrar daqui a pouquinho, a gente volta aqui na Inocência, o pai não deixa, ela já é prometida. Iracema também, né? Iracema não era prometida, ela não podia se casar, né? Ela tinha uma função. Mas enfim, bom, vai acontecer uma guerra também com os pitiguaras, e ela é uma grande guerreira, ela vai salvar a vida do Martim, ela vai entrar ali em algumas situações. Então, olha só, é a minha heroína, certo? E ela vai passar por alguns momentos difíceis também, em que ele vai ter que se ausentar, eles vão fugir, né? Já que não tô dando spoiler, mas eu tenho que contar aqui um enredo para você entender um pouquinho mais. E eles vão juntos, mas assim, vai ter muita coisa, muita reviravolta ainda. E o que tem a ver com a Bela, né? Então pensa um pouquinho aí na saga, você que gosta, né? Ó, Crepúsculo, né? O que é o Crepúsculo? Ela tá começando aqui, já, o entardecer, né? Assim, esse pôr do sol, né? Que fica vermelhinho, isso é o Crepúsculo. Aí você tem toda uma saga, né? Olha só como a escritora, ela fez todo um ciclo. Anoitece, lua nova, um eclipse, um amanhecer, né? Crepúsculo, lua nova, eclipse e amanhecer. E agora tem o Sol da Meia-Noite que já foi lançado. Você não sabia? Então tá sabendo agora. Você vai falar, Pro, você é fã dessa saga? Não, não é que eu sou fã, eu sou professora, eu tenho que ler. E quando começou a febre dessa saga, eu fui ler e assistir para ver por que as minhas alunas gostavam tanto. Eu falando alunas, porque assim, a maioria, os meninos odiavam, repudiavam. Hoje já, né, não é muito assim não, mas quando começou, porque é isso daí, ó, é muito choro, é muito amor, é muita dor, é muito sofrimento, é todo esse romantismo, né? Bom, olha só. A Iracema tem um pai que é pajé, certo? O Araquém. E a Bela? Um pai xerife, o Charlie, né? A Iracema não podia se casar. É um amor impossível. E a Bela? Por quem que ela vai se apaixonar? Por um vampiro. Isso é possível? Como que ela vai se casar com um vampiro sem se tornar uma vampira? Porque ela queria, mas ela queria casar, mas ela não queria ser vampira. E aí? Né? Ó o dilema, ó o sofrimento. O triângulo amoroso com a Iracema foi Irapuã e com a Bela, o Jacob, né? Então, assim, no Crepúsculo, né, o Jacob não aparece tanto, ele vai aparecer em Lua Nova, olha, lobisomem, Lua Nova, tudo a ver, gente, literatura, o título, o enredo, sempre que você pegar um livro, pensa no título, na capa, no enredo, tem tudo a ver, né? Eu tô fazendo um resumo aí da saga toda, né? Bela, a Isabela, né, a Bela, ela também era pura, era virgem, a Iracema também. A Iracema tinha que guardar um segredo. E a Bela também. O pai dela não podia saber que o Edward era um vampiro, né? Ela tinha que guardar esse segredo. Não só do pai, né? Da sociedade como um todo. A Iracema teve que fugir e teve uma briga entre os pitiguaras e os tabajaras. E com a Bela também. Teve aí a grande briga com a Vitória
e com os lobos, né, o Jacob e os vampiros. Então, olha só, os inimigos se uniram, os vampiros e os lobos se uniram para proteger a Bella. Olha só, né, tem tudo a ver. Quem mais? Gravidez vai aparecer, não vou ficar dando muito spoiler, mas aparece gravidez nas duas, né, nas duas narrativas. E filhos que acabam fechando um ciclo. No caso de Iracema foi Moacir, e no caso da Bella, não vou ficar falando porque tem toda uma saga e de repente você não viu tudo. Aí você vai ficar bravo comigo, vai falar assim, ai, a professora tá contando tudo. O que mais que a gente pode falar? A questão da paisagem. No indianismo, nós tínhamos a paisagem nacional que tinha que ser exaltada, né? Então, com a Iracema aparece. E com a Bella, um lugar chuvoso, sem sol. Por isso que os Cullens foram morar lá, né? Vampiro, não gosta de sol. Iracema tem um filme de 1979, vale a pena. Iracema, Virgem dos Lábios de Mel, né? Só que tem uma crítica que eu li sobre o filme também, que mostra uma fragilidade de Iracema no filme que no livro não retrata. A minha heroína, ela não é frágil. Ela não é. Pelo contrário. Então, a mulher do romantismo, ela não é frágil o tempo todo. Ela também se impõe, ela se emancipa, ela também vai atrás. Então, cada romancista trata de um jeito. Ah, mas não aparece aquela que é frágil, sensível, dominada. Claro que sim. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal, machista. Com certeza vai aparecer essa figura também dessa forma. Mas hoje eu quis desconstruir um pouquinho essa imagem que muitos pensam, os alunos ou até alguns, né, que leem assim, acham que é sempre aquela mulher frágil e submissa. E não é. Então as minhas heroínas, elas têm força, elas têm caráter, elas também mandam, mas elas também sofrem muito. Elas também são mandadas, enfim. É isso. Para encerrar, tem algumas dicas e uma última leitura, certo? Quem tá comigo aqui ainda? Ah, a Bia tá comigo aqui. Opa, tô vendo. Vamos lá, tem mais gente aí. Bom, dicas. Peri, na ópera, né? Foi feita uma ópera, um clássico guarani, o Selvagem da Ópera, Carlos Gomes. Inclusive, abre aquela musiquinha da... Nossa, perdi o nome, fugiu agora, que começa na rádio, A Hora do Brasil, né? É a ópera Guarani. Na escultura Rodin, que já tivemos aqui no Brasil, e olha, eu fiquei na fila 2 horas para ver tudo que tinha lá na pinacoteca, mas valeu a pena. Na pintura Goya Delacroix, talvez você esteja vendo, né, com o professor de artes, Goya Delacroix. Filmes, tem vários, Os Miseráveis, Carlota Joaquina, que vai mostrar esse contexto aqui no Brasil. Os Miseráveis já não é brasileiro, né? Música, você que gosta, o CD da Marisa Monte, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, fala todas essas figuras, né, do romantismo. Quando você puder, enquanto não tem, né, como, Museu do Ipiranga. Outros filmes que eu já tinha citado, A Bela e a Fera, O Corcunda de Notre Dame, A Lagoa Azul, né? Tem vários. E livros, né, que são os romances românticos. Orgulho e Preconceito, fora todos que eu já falei. Tem um que vocês gostam muito, eu sei vocês jovens, As Estrelas, né? É moderno, mas todas as características do romantismo. O sofrimento, a dor, a doença, o amor, o impossível, a reviravolta, né? Romeu e Julieta, que é teatro, mas também você pode encontrar algumas versões já escritas em prosa, mas é um texto teatral. A própria Inocência e tudo isso aqui que eu li hoje aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. O filme A Lagoa Azul, que é um filme mais antigo, ele retrata muito essa questão aí do bom selvagem, né? Bom, vamos lá, só que não é no Brasil. No seu livro didático, página 114, tem várias dicas também de livros e filmes, né? Aqui tudo tá o romantismo no livro didático. E a gente termina aqui falando mais um pouquinho da figura dessa mulher do romantismo, a Inocência. Tá lá o Cirino conversando, né? Senhor Pereira, replicou Cirino com calma, já lhe disse e torna a lhe dizer que, como médico, estou há muito tempo acostumado a lidar com famílias e a respeitá-las. É este meu dever e até hoje, graças a Deus, a minha fama é boa. Entretanto, é inútil... perdão.
Eu comecei aqui com uma parte, mas o seu Pereira ele fala sobre a mulher, da obrigação dela casar. Eu vou voltar um pouquinho. Esta obrigação de casar as mulheres é o diabo. Se não tomam estado, ficam jururus e fanadinhas. Se casam, podem cair nas mãos de algum marido malvado. E depois as histórias. Ih, meu Deus, mulheres numa casa é coisa de meter medo. São redomas de vidro que tudo pode quebrar. Enfim, minha filha, enquanto solteira, honrou o nome de meus pais. Um manecão que se aguente quando a tiver por sua. Olha só, ele que aguente a minha filha. Olha aqui que tá falando da filha. Com gente de saia não há que fiar. Cruz! Botam famílias inteiras a perder enquanto o demo esfrega um olho. Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é, em geral, corrente nos sertões. Aqui já é o narrador falando, né? E traz como consequência imediata a prática, além da rigorosa clausura em que são mantidas, não só o casamento convencionado entre parentes muito chegados para filhos de menor idade, mas, sobretudo, os numerosos crimes cometidos. Mal se suspeita a possibilidade de qualquer intriga amorosa entre pessoa da família e de algum estranho. Senhor Pereira, replicou Cirino com calma, já lhe disse e torno a lhe dizer que, como médico, estou há muito tempo acostumado a lidar com famílias e a respeitá-las. É este meu dever, e até hoje, graças a Deus, a minha fama é boa. Quantas mulheres não têm as suas opiniões? Olha o nosso herói, olha o Cirilo falando. Não tenho as suas opiniões, nem as acho razoáveis e nem de justiça. Entretanto, é inútil discutirmos, porque sei que isso são prevenções vindas de longe, e quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. Olha aí o ditado, né? Pau que nasce torto, morre torto. lembrou agora de alguma música, né? E quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita. O Senhor falou-me com toda franqueza, e também com franqueza lhe quero responder. Para fechar, como é que ele pensa da mulher? No meu parecer, as mulheres são tão boas como nós, se não melhores. Não há, pois, motivo para tanto desconfiar delas e ter homens em tão boa conta. Enfim, essas suas ideias podem quadrar-lhe à vontade, e é costume meu antigo a ninguém contrariar para viver bem com todos e deles merecer o tratamento que julgo ter direito e receber. Cada qual cuide de si, olhe Deus para todos nós, e ninguém queira avorar-se em palmatória do mundo. Né? Esse é o pensamento dele, então, Visconde de Toné, que escreveu Inocência, super recomendo, e é o que ele fala aqui. Enfim, essas ideias podem ser quadradas, e o que ele mais pensa é que as mulheres são tão boas como nós, homens, né? Ele fala, ok? Essa é a nossa live literatura, então, de hoje, vai ficar aí gravada para você ver, rever, óbvio que vai se transformar numa aula com atividades, e você que já é meu aluno, todas essas dicas também já foram passadas em aula. O Guarani, Iracema, Senhora, são romances que eu já tinha solicitado a leitura, ok? Alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Cadê meus corações, né? Cadê todo mundo? Tudo bem, Henrique? Bem-vindo. Estou encerrando. Então, uma boa tarde, né? Agora é live, né? Depois você vai ver não sei que horas, mas um bom começo aí de noite, né? O crepúsculo. É isso aí, gente. A gente se vê a semana que vem, então já vamos começar a falar de realismo, ok? Machado de Assis. Até mais, gente. Fui.